tudo loroteiro. As cores da bandeira brasileira é o quê? Verde mata e ouro amarelo? Não. Dom João VI era um panachão, um bobalhão? Vamos saber agora, não sabe o quê? Após a vinheta. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de sabe o que, também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Fala, meus queridos. Estou aqui novamente, mais um episódio fantástico, inspirador, blá, 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 etc. Sou o professor Altair Prado e aqui iniciamos mais um episódio do E Sabe o Quê? Quero deixar um recado. Hoje, com esse meu querido entrevistado, encerro a 2ª temporada. Para quem nem acreditava na primeira, estamos indo para a 3ª. Que coisa boa. A entrevista de hoje será dividida em 2 partes. A parte de história, da qual eu amo, sempre quis trazer um professor de história, e a segunda de geopolítica. Vamos falar do mundo hoje. E assim terminamos a 2ª temporada. Quem diria? Um grande beijo a todos os nossos seguidores, a toda a equipe. E seguimos. Henrique Cavalcante. Henrique Cavalcante, inclusive, tem o sobrenome do meu avô. Cavalcante? Tem lá de português. Cavalcante é uma família muito antiga, Essa família muito antiga. Minha mãe era... Meu avô, português, veio pro Brasil, odiou São Paulo e amou Recife. E viveu lá a vida inteira. Pois é. E é o Cavalcante de Aguiar. Cavalcante é uma família de origem do Nordeste. Exatamente. Então, meu avô que vem era, de Portugal. Isso, meu avô era paraibano, com muito orgulho. Então Cavalcante por de favor. Albuquerque. Esse é o meu um querido que eu já queria ter trazido. Olha, só que eu não achava a pessoa ideal. Esse programa é um programa de gente seleta, de gente que eu trago com muito amor. E encontrei. E aqui está ele. Por favor, apresente-se. Bom, meu nome é Henrique Cavalcante de Albuquerque, professor de História e de Relações Internacionais. Agradeço o convite muito gentil e espero que o seu podcast tenha muitos e muitos e muitos anos e uma longa trajetória, com certeza. Eu comecei numa brincadeira. Um amigo meu falou, vem aqui entrevistar umas pessoas. Daí começou já a arte, daqui a pouco vem uma equipe... E tá crescendo, e eu acredito que ele vai longe, porque é um pod que não polariza nem fica fazendo fofoca. É só assuntos que são... Ninguém aguenta mais. Não aguento mais. É um novo projeto. Tanto é que futuramente eu quero sair, Henrique, da forma de podcast. Eu quero mais um programa de talk show. E aí eu ponho a Fernanda. A Fernanda está aqui, nossa fotógrafa querida. O Breno dá tchau. O Breno é um jovem... Como não via há muito tempo, um jovem. Parabéns, Breno. Parabéns a seus pais pela educação que dá. Vamos lá. Vou começar por partes. Vamos começar para a parte de história. Porque eu amo história, formei história. Primeiro eu tenho que falar. Ganhei 2 livros. Uma Trajetória do Brasil, Uma História do Brasil, Trajetórias e Sentidos, Formação do Brasil no Período Colonial. Pela editora Freitas Bastos. Freitas Bastos, uma editora do Fala um Rio pouco de Janeiro. desse livro. O que ele aborda? A ideia desse livro foi tentar fazer uma história do Brasil que fosse didática, acessível, não é um livro acadêmico, não é pensado para ser um livro super difícil, com aquela linguagem difícil. Você é historiador, eu sou historiador. Sim. Convenhamos, historiador escreve muito mal, né? É raro você pegar um livro de história que seja gostoso de ler, que seja fluente. Então a ideia era essa, um livro acessível. Porém, acessível não quer dizer banal. Acessível não quer dizer simplificado. Então, eu andei ali num fio da navalha tentando fazer um livro que fosse acessível na linguagem, mas ao mesmo tempo didático, mas ao mesmo tempo desse conta de complexidades. Não fosse um livro simplificador da história. Ele simplifica na linguagem, mas não na história. Se eu conseguir, não sei. Espero que tenha conseguido. Tenho certeza que conseguirá, porque será meu livro de leitura.
Deste fim de semana, eu leio rápido, tá, gente? Eu tenho leitura dinâmica, eu vou ler esse livro e já vou divulgá-lo. Que bom. Porque tem que divulgar. E temos um outro dele, História da Política Externa Brasileira, uma introdução crítica. Pode nos explicar um pouco sobre esse livro? Esse também surgiu nessa mesma linha, foi um pedido da editora, né, editora Freitas Bastos, que pediu a mesma coisa, um livro que fosse para relações internacionais, o foco inicial era esse, mas que também fosse mais didático, de novo, sem cair na simplificação, na banalização. Então ele vai nessa mesma linha. O curso de RI, né, o curso de Relações Internacionais, é um curso que está muito na moda. Né? Tem muita faculdade de RI por aí. E os livros de RI costumam ser muito acadêmicos também. Costumam ser muito sofisticados. É uma linguagem chata que não é necessária. Né? Então, a proposta desse livro também é uma introdução crítica para que o aluno de primeiro ano de RI tivesse uma noção geral do que é política externa do Brasil num panorama mais amplo. Né? E após, sim, aí entra nos livros mais... Aí você pega livro... Daqui você pode puxar temas como geopolítica, economia política internacional, temas um pouco mais aprofundados. Então, como introdução crítica, eu acho que o livro se sustenta. Há um terceiro livro? De RI, por enquanto, não. Porque eu tô com... Ali, né? Sim, eu tô com um projeto de fazer História do Brasil Colônia, que é o que está aqui, já está feito. Por uma coincidência, literalmente ontem eu enviei para a editora O Brasil Império, o livro 2 está pronto. Daqui a alguns meses acho que já sai para publicar. E vou começar o Brasil República. Né? Não estou muito animado com a nossa República, mas vamos lá, tem que terminar o projeto. Né? Até já começamos com uma pergunta, né? A República Brasileira foi um golpe. Foi um golpe militar. Não foi uma aclamação do povo. Não. Foi uma articulação política entre quatro paredes. Né? Os grupos republicanos existiam desde a época colonial. A Inconfidência Mineira foi republicana, sim. A Conjuração Baiana foi republicana, Pernambuco tivemos várias revoltas republicanas importantíssimas, mas curiosamente a república que foi feita não foi essa. Foi a república de meia dúzia de militares, positivistas, cafeicultores paulistas. Então era uma república entre quatro paredes. Talvez aqui esteja uma espécie de pecado original, se podemos falar assim, da nossa estrutura republicana. Ela ainda não é popular. Né? As pessoas não se enxergam na república, não se enxergam no país. É uma espécie de Estado que dá as costas para a população. Temos que superar isso. Né? Por isso que eu digo, quando era o Brasil monárquico, as pessoas se reconheciam na monarquia. Dom Pedro era uma figura importante. Por isso que eu digo que se a monarquia tivesse continuado, na minha opinião, quero saber da sua, você acha que estaríamos melhor por causa dessa representatividade? Você sabe que eu adoro essa ideia do EC, as histórias alternativas. Eu acho fantástico. Porque né? É muito legal você pensar EC, né? É difícil responder essa sua pergunta, né? É um tipo de um questionamento que a gente faz continuamente, eu como professor de história sempre faço. Né? Tem um seriado no Prime Video chamado Homem no Castelo Alto, The Man in the High Castle, que é bem assustador esse seriado, é baseado num livro. Ele imagina o que seria o mundo se a Alemanha nazista tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. E é muito assim assustador, né? Eu aconselho as pessoas que tenham aí esse seriado, é muito interessante. O EC, a história que não ocorreu, é uma história que a gente precisa... Claro, ela não vai ser escrita porque ela não ocorreu, mas ela é muito interessante como instigação intelectual. Né? Né? E se o Brasil tivesse ficado monárquico? Será que nós teríamos mais ou menos desenvolvimento econômico? Quando veio a República, ocorreu muito desenvolvimento econômico do Brasil. A República ela liberou uma quantidade enorme de capitais que estava travado por conta da escravidão. Então, houve crescimento econômico. Isso é bom. Em compensação, nós tivemos essa república, como eu falei para ti, que é uma república fechada para ela mesma, né? Uma república elitista. Uma republiqueta. Nós não construímos uma república de fato. Como os americanos. Né? Como os americanos, como os franceses. Né? Então, assim, o EC na história eu acho sempre muito fascinante. Mas, ao mesmo tempo, analisando, você não acha que Dom Pedro tinha ideias muito liberais, ele já estava preparando Dona Isabel I, eu chamo de Dona Isabel I, Dona Isabel para ele tinha... Tanto é que a escravidão foi aos poucos, porque ele tinha...
se eu estiver errado, me corrija, que você tem muito mais experiência do que eu. Ele tinha medo que tivesse um banho de sangue, como ocorreu com nos Estados Unidos, a segregação. Por isso que a abolição foi gradativa. E o trono, e ela perdeu o trono devido a isso. Você concorda com isso ou você acha que não? Foi muito descaso mesmo? Eu acho que a monarquia ela demorou demais para se reformar. A questão da abolição poderia ter vindo antes, claro. A questão da descentralização administrativa, que era uma briga que os fazendeiros do Brasil inteiro, principalmente de São Paulo, né? Quase tudo passava pela decisão do Conselho de Estado, do Conselho de Ministros. Era um país muito centralizado, né? O Rio de Janeiro mandava no país inteiro. Isso não funciona. Né? Um país do tamanho do Brasil não funciona. Então, esses projetos todos, esse processo todo de excessiva centralização foi corroendo a monarquia. Né? E é uma ironia, porque no final do período monárquico, Dom Pedro II, eles sabiam disso, o próprio Pedro II sabia disso, o gabinete de ministros sabia disso e queria fazer reformas. Só que não deu tempo. Literalmente foi atropelado pelos acontecimentos. Então houve um alerta. Houve um alerta. Você acha que Dom Pedro II deveria ter lutado para restaurar? Você acha que ele deu muito de mão beijada? Eu acho que também havia um outro problema que é pessoal. As pessoas não lembram disso. Ele era um senhor de 66 anos, se eu não me engano. Tudo bem, 66 anos hoje é uma coisa, 66 anos naquela época 90. É outra coisa. Já bastante doente, já tinha diabetes, né? Uma doença que na época era muito séria, hoje você consegue conviver muito bem com ela, na época não. E havia duas opções de herdeiro. A Isabel, que você chamou de Isabel I, né? Que nunca existiu, né? A Isabel. E o neto dele, chamava-se Pedro Augusto, que poderia ser o famoso Pedro III. Né? Ele apostava mais no Pedro III do que na Isabel. Será? Apostava. Era o herdeiro do coração dele, era o neto. E não o neto da Isabel, neto da outra, da Leopoldina, né? Que morreu morreu 23 anos, isso, muito cedo na Europa. O Pedro era uma pessoa muito bem formada, extremamente culta, sofisticada mesmo. E havia uma questão muito importante. Na época, a Isabel era muito, muito vinculada a grupos católicos, chamados ultramontanos, muito radicais. E isso poderia brigar com uma visão que se tinha de uma sociedade uma sociedade laica. Né? Havia uma briga muito forte com a maçonaria. Até porque Dom Pedro ele não era muito católico. Assim. Ele era, o Dom Pedro II ele era católico, mas ele não impunha nada. Havia um medo de que a Isabel pudesse... Né? Ela era uma ameaça, né? Era vista como uma ameaça. Se iria ser ou não, é o famoso EC, mas era uma vista como uma ameaça. Por isso que havia um grupo no Rio de Janeiro, dentro da corte, para tentar pular a Isabel e jogar no futuro Pedro III, né, que não tinha essa visão. Pedro III era... Pedro III não existiu, né? O Pedro Augusto, ele era da área técnica, formado em engenharia, era uma pessoa com uma mente bastante... Era a modernidade que Dom Pedro queria para o Brasil. Era a reforma que o Império precisaria e que literalmente... Daria certo? Você acha que teria acontecido isso? Acho que não, né? Ela teria assumido mesmo, né? É difícil, né? Porque pela lei brasileira, ela seria a herdeira. Né? Eu tenho um carinho muito grande por ela, de certa forma. Pela Redentora, recebeu vários títulos. O Pedro depois, não gosto desses termos, mas enlouqueceu, ficou... Eu acho que foi até por causa da derrubada da monarquia, ele ficou... Inclusive o Pedro III, o possível Pedro III, vamos falar assim, Isabel I, Pedro III. O Pedro III, inclusive, tem uma parte muito interessante, ele era de origem austríaca, né? E ele foi... ele tinha família na Áustria, ele foi morar na Áustria, ele falece lá. E quem vai consultá-lo já... Né, nesse processo já de perda da racionalidade, da razão, é um jovem médico, Freud. Sim. É delicioso essa história, né? Você vê, olha como a história do Brasil é fantástica. Se isso ocorresse nos Estados Unidos, na França, já tinha série do Netflix sobre isso, já tinha filme, já tinha livro. A gente tem uma história absolutamente rica, maravilhosa. Quando eu falo maravilhosa, é no sentido até da ficção. Claro que é uma história trágica, né? Mas... daria um seriado... potente no Netflix. Não tem. É terrível isso, né? Daria uma série
Olhando uma série assim de ganhar Oscar. Nossa, imagine. Apesar que hoje também não valorizo mais o Oscar. Eu acho que também já perdi. Ai, gente, tá tudo hoje voltando, não tá? Era uma coisa que eu tinha. Você percebe que os nossos heróis estão morrendo, porque tudo que eu valorizava. Quando eu falei isso em sala de aula para os alunos uma vez, olha, o possível Pedro III foi consultado, né, pelo Freud. Todo mundo, nossa, mas Sim. puxa vida, o Brasil é importante porque Freud é importante. Sabe quem Claro foi? que é importante. A mãe do Felipe da Inglaterra foi pelo Freud, daí todo mundo fala. Todo mundo Agora, fala. o Pedro III... O Pedro III, que não existiu, esse ninguém fala, né? E ele era um some, rapaz, né? falaram, bonito pra época, que Sim, era muito um... sofisticado. Né? Disseram até que ele era... Podia ter nesses homossexuais. Que na época se usava a palavra tendências homossexuais. Eu já vi isso, mas é Não. difícil de provar. Provar, né? porque até a época, né? Você não podia falar isso abertamente. Imagina. Né? Ainda mais Um herdeiro? um herdeiro do trono. Vai deixar o quê pros outros? Meu Deus do céu. Não pode. Até hoje, né? Eu acho que não aceita. Você... Vamos lá. Você vê a Dona Isabel como uma pessoa que teria chance de ter cuidado do Brasil? Eu acho assim, o que a monarquia fez, e isso a gente não pode tirar o crédito dela, é a ideia de que o governante do país tem que ser preparado. Então, Pedro II era extremamente preparado. A Isabel, extremamente preparada. O Pedro III, vamos falar nisso, extremamente Você tem um preparado. paixãozinho por Pedro III, já Eu pensei. gosto, é um personagem Eu já sou que... da Isabel. Você sabe que eu não, assim... ele não é um personagem muito conhecido. Não. E aí, quando eu comecei a estudar para fazer os livros, eu falei, puxa vida, Esquecido. que biografia interessantíssima, né? Tem uma biografia da Dom Mary Pedro foi Del lá Priore buscá-lo. sobre ele, que é muito legal. O Príncipe Isso, Maldito. O Príncipe Maldito, excelente. Sim, não, ela é uma excelente foi historiadora. O Dom Pedro II foi buscá-lo na Europa. Ele Na é o irmão. Europa, porque ele já estava percebendo que a Isabel Não ia ter filho talvez e não ia dar certo. E tinha um receio do Conde D, né? Conde D, que era altamente impopular. Ele era um chato. O Conde D... Então... Esse podcast, ele traz coisas assim pro dia a dia. Vai ser lógico. Não é trazer, ele era uma pessoa... Não, ele era chato. É curioso, se hoje a gente pudesse trazer a biografia do Conde D, ele era surdo. Tinha Coitado. surdez. Então hoje ele sofreria de, como é que chama? Preconceito contra quem tem... Bullying. Bullying, né? O panacão lá. Isso, porque ele realmente tinha um problema de surdez e por ele ser estrangeiro, ele era francês, havia uma certa visão assim, Conde D, francês, imagine que horror, né? E ela por ser mulher, então também ela sofria preconceito por ser mulher, então é um duplo preconceito, né? É curioso porque a gente olha isso hoje como algo muito moderno, né? Não. Mas na época isso era absolutamente já muito presente, né? Ela é mulher, não pode assumir, ele é surdo, meu Deus, isso é uma deficiência terrível. Não É engraçado que a tia dela virou Maria II. Isso, que é do... Então, nascida... Eles tinham medo de um estrangeiro tomar conta do Brasil. Só que uma que a Carioca brasileira... foi- a Carioca virou rainha deles. E, aliás, a sequência Eu adoro. depois da Maria II é uma sequência de brilhantes reis de Portugal, Sim. modernizadores, Sim, inclusive. mas ela foi iniciando. Ela iniciou. foi, E detalhe, ela, lá em Portugal, não havia problema uma mulher ser rainha. E a lei seguia no Brasil também, se não tivesse uma linhagem masculina, podia se tornar. O que eu acho interessante é isso. Em Portugal, e acho que todos os países que tiveram monarquia na Europa, não existe uma visão que muito me irrita, e eu sei que te irrita também, de avacalhar a sua própria história. Sim. Uma coisa que me irrita é assim. Uma coisa é um professor na sala de aula usar piada, usar um recurso didático, que a gente brinca aqui, né? Para chegar ao aluno. Isso é perfeito. Agora, uma coisa é você levar a piada a sério, falando assim, tá vendo? Dom João VI é um bobalhão. A minha pergunta. Né? Isso. Dona Maria é louca. Maria I, né? Sim. Não é bem assim. Eu tive a oportunidade de visitar Portugal e quando eu fui olhar o Palácio de Queluz, que é onde a família real toda Onde ele nasceu, neve, ele faleceu no primeiro, né? o guia, que era um professor de história, ele ficou bravo com o grupo de brasileiros, falando assim, vocês brasileiros não podem falar que Dona Maria I era louca, isso é um desrespeito. E aí eu percebi, puxa vida, de fato é mesmo. Né? Tinha insanidade, mas ela foi uma excelente rainha. Exato. Então, assim, a gente tem uma visão que a gente parece que tem um prazer de avacalhar a nossa Aquela história. síndrome do vira-lata. Eu acho que o que é nosso não serve. Eu comecei na pandemia a olhar, porque eu sempre meu sonho foi fazer história, mas eu olhava na pandemia e comecei a assistir. O Rio de Janeiro, como ele é histórico. Nossa, meu Deus do céu. O Rio de Janeiro, você como historiador, você pira.
Aquela igreja do Outeiro da Glória, você começa a ver Maravilhoso, a catedral da Antiga Sé, você começa... Gente, que história bonita. O Paço. Passo, né? Se você pegar a parte da República, a parte do Centro Velho do Rio ali, né? O Arco Que do tem Teles. a parte do Teatro Municipal, Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, que é lindíssima, né? Até o próprio Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista, o fogo, uma coisa terrível, né? Que país que deixa um museu pegar fogo? Imagine isso. Quando a Notre Dame pegou fogo lá, os franceses arrecadaram dinheiro. Chegou uma hora que a arrecadação, o próprio governo falou assim: parem de arrecadar, porque nós já arrecadamos o suficiente para reconstruir, né? Aqui o museu pega fogo e todo mundo, pegou fogo, fazer o quê? Nossa, é algo que dói, né? Dói. Pra gente que gosta de história... Eu me sinto mal. Essa capela que eu te falei, o que é aquele pedaço de terreno, Fernanda? Não é nada. Pra uma capela ser destruída. Vamos chegar nele. Dom João VI... aquele filme, Carlota Joaquina, fico extremamente irritado com aquele filme. O cara só comia frango e era um pascalhão. Não, eu quero saber de você. Ele não era isso, não. Tanto é que Napoleão Bonaparte disse: o único que conseguiu me passar a perna foi ele. Então, né? Por favor, Imagina fale um pouco você, naquele contexto da Europa, um contexto de guerras napoleônicas. Napoleão era, né, um vulcão, estava tomando todos os países, derrotando países poderosos, foi derrotado também, mas esse rei, né, ele jogava politicamente muito bem, né, Regente, ora com a né? França, regente ainda, né, ora com a França, ora com a Inglaterra, e aí, assim, por muito pouco que ele não se safou. Então, assim, mas ele ficar jogando com a Inglaterra e com a França é covardia. É covardia ou é estratégia? Sobrevivência. Sobrevivência. Peraí, né? O que eu sou? Eu sou regente, no caso, de um país pequeno. Portugal já não era mais uma potência, né? Numa guerra entre duas enormes potências. Seria o equivalente a uma guerra de China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos. E é um país pequeno ali tentando achar o meu caminho. E ele achou... E Napoleão, ele deu uma perna no Napoleão. Dar uma perna em Napoleão não é pouca coisa. Pergunta pro rei da Áustria, né? Que tentou enfrentar Napoleão e perdeu. O rei da Espanha, que foi preso. A família da Carlota. Né? Os reis da Prússia, que foram presos. E a Inglaterra só não foi invadida porque é uma ilha. O Papa foi preso. Né? Porra, o Napoleão prendia quem ele quisesse. E o nosso regente, chamado de bobalhão, né? Comilão... Pois deu uma perna em Napoleão. E transformou o Brasil. E transformou o Brasil, exatamente. Com todos os problemas, ele transformou o Brasil numa nação, porque ele pegou o Rio de Janeiro e transformou numa capital, Sim. E transformou o Rio capital do Império. Eu sempre faço essa reflexão, né, com os alunos, né? Quando o futuro Dom João VI, né, na época era príncipe regente, veio para o Brasil, né, fugindo das tropas de Napoleão, ele teve o cuidado de trazer a Biblioteca Real, ou parte dela, que hoje é o núcleo da linda, maravilhosa, apaixonante Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Agora eu vou perguntar para você. Vamos imaginar que o Brasil fosse invadido hoje. Sei lá, algum país vai invadir o Brasil. Eu pergunto para você, você conhece algum presidente, governador, senador, presidente anterior, presidente posterior, que se tivesse que fugir do Brasil, teria o cuidado de empacotar livros para levar? Não. É só essa reflexão que eu faço. Quer dizer, alguém que tem o cuidado de... Não, eu vou fugir, mas eu vou levar livros. Se esse cara é um paspalhão, então o que os nossos governantes são hoje? Sim. Porque eles vão empacotar dinheiro, não livro. Então, assim, acho que, né, dá um grau aí de comparação. Né? E eu admiro porque ele criou o Banco do Brasil. A imprensa nacional. Depois de um tempo ele abriu os portos, transformou o Brasil em Reino Unido. Aquele belíssimo lugar no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, que é um dos lugares mais lindos do Rio, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Sim, o Rio é uma cidade maravilhosa mesmo. O Rio de Janeiro, eu não gosto de ver aquela parte judiada, que pra mim é ali pós 1889. Mas se você olhar o Rio histórico, saber que tivemos... Tinha uma igreja da Sé, que era a coisa mais linda, o Arco do Teles, o paço municipal que ele trabalhava, ele transformou o chafariz, que graças a Deus não foi derrubado. Aquele monte do castelo, eu fico chocado. E assim, é uma coisa que a gente precisa começar a entender no Brasil, que cultura, museu, patrimônio, além do valor em si, histórico, cultural, ele gera emprego, ele dá dinheiro. Para quem viaja para o exterior, vai para a Europa, qualquer pedacinho de terra, qualquer coisinha, tá aqui a caneca de Portugal, muito bonita, qualquer coisinha, aqui vamos preservar,
porque aqui você vai visitar e aí vai ter um restaurante na região, vai ter o motorista do Uber que vai levar você lá, vai ter o hotel, ou seja, história gera lucro. Preservação da história, do patrimônio, gera emprego. Parece que essa chave não virou no ainda. Brasil, não virou. Não virou. E gera muito emprego. Estamos falando de terceiro setor de serviços. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos preservar o nosso patrimônio histórico, porque ele é importante, óbvio, e porque ele gera emprego. Sim. Num país que precisa de renda, precisa de emprego, compara quantos turistas vêm para o Brasil e quantos turistas vão para o Uruguai. Nada contra o Uruguai, é um país belíssimo, mas é um país pequeno. Vai mais turista para o Uruguai do que para o Brasil. Olha o nosso país, olha quanta coisa que a gente tem para mostrar. Você fala do Rio e Minas Gerais. Salvador. Né? Quanta história, como você falou, riquíssima. O Brasil Se a gente não valorizar isso, os estrangeiros não vão valorizar. Então, é turismo para a gente e turismo para eles. Né? No teu cemitério lá, tem a capelinha do Barulho. Ali podia virar um ponto turístico religioso. Porque tem um cemitério indígena que não fosse correndo, ia acabar construindo um posto de saúde em cima. Aí deixaram um pedacinho do cemitério indígena centenário. A Capela do Baruel foi reconstruída, mas ali... E também tem a Capela de São Benedito. Um ponto religioso, um turismo religioso. Trazer o Suzano ao mapa. Não só religioso, mas histórico. Histórico. É parte da cidade. E eu acredito que Dom João, ele transformou o Brasil ele não precisava ter transformado o Brasil em Reino Unido. Não, juridicamente. Não, juridicamente. Ele fez isso e ainda colocou o Rio de Janeiro como a capital do Império. Tirou de Lisboa. Que deixou os portugueses nem um pouco satisfeitos. Então, mas ele foi coroado aqui. O único rei das Américas. Lá, e a única rainha nascida nos trópicos. Aqui, né? Quanto o Brasil tem de história? O Brasil foi o único país das Américas a ter uma monarquia durante 60 anos, 60 e poucos anos. Aproveitando, falando de Dom Pedro. Qual o papel dele aqui? Você acha que ele foi oportunista ou um herói mesmo? Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Dom Pedro Primeiro. Vamos começar primeiro, Tá. que eu vou falar da Leopoldina ainda. Dom Pedro I, para você, ele foi um oportunista? Muitos falam isso dele. Ou um herói? Um pouco dos dois. E eu acho que isso é legal porque nós estamos vivendo em momentos, hoje, onde todo mundo ou é santo ou é demônio. Né? Então, fulano é santo, fulano é demônio, e você separa como se fosse uma coisa absoluta. E quando você estuda história, e você estuda a personalidade de indivíduos na história, você percebe que todo mundo é um pouquinho santo, um pouquinho demônio. Isso é porque ótimo. todo mundo tem as suas características. Todo mundo é essa dualidade. Então, assim, Dom Pedro I teve uma oportunidade, foi um oportunista nesse sentido, de construir um império para ele. Ele tinha um ego assim bastante imenso, mas também foi alguém que fez atos, né, enfrentando Portugal, enfrentando as cortes portuguesas, depois entrando em guerra com seu próprio irmão, né, lá para poder recuperar o trono. Atos que você coloca, puxa vida, né? E tudo isso numa vida muito curta, morreu com 30 e poucos anos, 35 anos. Ele tinha amor pro Brasil. Ele realmente gostava do Brasil. Ele realmente gostava. Dom João eu sei que amava. Sim, Dom João adorava o Rio de Janeiro e o Dom Pedro II também. Né? O Dom Pedro II, inclusive, se arriscou indo no fronte de guerra, na Guerra do Paraguai. Dom Pedro I também costumava se arriscar nas guerras lá em Portugal, né? que ele não precisava, ele ia para o fronte de guerra. Então, assim, eram pessoas que tinham, digamos, a consciência do seu dever. Você pode não concordar com isso no sentido ideológico, tá? Mas ele tinha consciência do seu dever. E Dom Pedro I, ele era praticamente um carioca nascido em Portugal, claro. Né? Ele tem um jeitão. Mas ele tomava banho todos os dias. E você acha que ele sentiu quando ele teve que sair daqui na renúncia? Eu imagino que sim, porque aí também tem outro aspecto. Ele já sai daqui também com a saúde já um pouco abalada. E não mais Dom Pedro IV, sim, Duque de Bragança. Exatamente. Ele já sai sem trono. Ainda ele teve que lutar em Portugal, literalmente, né, para conquistar o trono e virar o Dom Pedro IV. Nada indicava que ele ia vencer o seu irmão. O seu irmão tomou o trono com o apoio da Espanha. Então ele teve que enfrentar Espanha e seu irmão. Conseguiu, né? Conseguiu. Em condições assim que são verdadeiramente heróicas. Aí você pode dizer que é quase que um personagem de ficção. Né? Mas já com a saúde bastante abalada. Ele sai daqui com a saúde já prejudicada. Então ele Mas emocionalmente, você acha que ele sentiu? Emocionalmente também. Ele gostava daqui. Ele gostava daqui. Ele entendeu que a relação dele com a elite brasileira, que não gostava dele por uma série de fatores políticos, ele se sentiu como se fosse traído. Sim.
né? Uma coisa assim, né? É comum dessa elite, né? Você acha que Dom João falam que, graças a ele, que hoje temos esse território imenso, que com os territórios espanhóis foram se dividindo. Você achou que naquele momento seria interessante realmente ter uma monarquia naquele momento, que deveria ter, do que se fosse uma república ia ser dividido? É absolutamente certo. De novo, o EC é sempre perigoso, porque Sim. não aconteceu. Mas vamos fazer essa reflexão que é sempre muito gostosa de ser feita. Caso a gente tivesse optado pela república, é altamente provável que nós não seríamos um país unificado hoje. O Nordeste seria um país e teve várias revoltas separatistas lá, com foco principalmente em Pernambuco. Provavelmente a Amazônia seria outra, com foco a partir de Belém, que era uma cidade importante, que iria separar a Amazônia. Veja, a Amazônia hoje é o maior ativo brasileiro em termos de riqueza internacional, seria outro país. Eu tenho certeza que Minas seria outro país. O Sul teve revoltas separatistas, como foi o caso da Farroupilha. Também. Sudeste, dificilmente São Paulo ia ficar junto com o Rio. Então, assim, a herança da monarquia para o Brasil é o Brasil. Tipo, a ideia de um território. país unificado. E se você olhar o tamanho do nosso país, é um dos maiores países do mundo. É raro um país desse permanecer unificado. São muito poucos os países que permanecem unificados. Então isso devemos à monarquia. Não tenho a menor sombra de dúvida. De novo, é sempre o EC. Mas eu tenho quase certeza que sim. Eu acho que também ser um país muito grande também não tem lá muitas vantagens. Como se fala, um trade-off, né? Um jogo, né? Uma balança, né? O problema do Brasil hoje não é ser grande, mas ser excessivamente centralizado, burocratizado, que a gente sabe que tem um interesse por trás disso, né? Enfim, né? O modelo americano é um modelo que funciona mais, porque é um país grande também, bastante descentralizado. Então, o nosso problema tudo hoje passa por Brasília. Tudo, absolutamente tudo. Tivemos agora uma reforma tributária, né, que você acompanhou. O dinheiro vai para Brasília, depois volta. E dinheiro não tem GPS, parece que ele se perde, não sei porquê, sabe? Então é difícil. Nossa, precisa ter um Waze aí pro dinheiro. É muita centralização. Mas ele não tá igual, então, na época do fim da monarquia? De centralização? Pois é. O teve a desafio, reforma? o desafio do Pedro II, se ele fosse passar o reinado adiante, deveria ter sido Então esse. a gente continua igual a ele. Descentralizado. Pois é. Nós passamos por processo de descentralização. A Primeira República Brasileira foi bastante descentralizada. Também tem os seus problemas, claro. E aí depois, a partir de Vargas, a gente entra numa era de forte centralização que, na minha opinião pessoal, claro que as pessoas têm que pensar diferente, deveria ser questionada. Eu acho que é muito poder em Brasília, muito poder centrado. Acho que os estados brasileiros deviam ter mais poder, os municípios deviam ter mais poder. Há um excesso de centralização e eu não tenho dúvida, na minha opinião também, eu sei por que existe essa centralização. Não é por questões administrativas ou por eficiência, é por outros fatores que nós sabemos bem quais são. Fala em um. Começa com C e tem um tio no meio. Corrupção, acho. Não sei, deve ser, não sei. Longe de mim falar isso, imagina que é isso. Só tinha na época do Império. Já viu casos de... Não, né? O Brasil é um país... A monarquia ela é menos corrupta hoje. Mas aí tem que passar por processos de institucionalização. Seria um processo complicado, né? Reverter a monarquia Nós no Brasil? Nós fizemos a república e não construímos instituições impessoais. Instituição impessoal é quando você, como indivíduo, a partir do momento que você assume um cargo público, você tem que entender que você serve ao público. Ao povo. Ao povo, que é o cara que paga o teu salário, inclusive. Essa desinstitucionalização. O governo é meu, eu ganhei o governo. Não, você não ganhou nada. Um político é um funcionário público com 4 anos de mandato, ou 8 no caso dos senadores, ou reeleição. E depois que termina, ele vai embora e é isso que funciona. A ideia de que o Estado é meu, esse patrimonialismo, é uma triste herança que vem lá de trás e nós, infelizmente, passa o tempo e a gente não consegue solucionar, não consegue sequer melhorar. Está piorando até. Esse é um erro estrutural, né, que gera um monte de decorrências de outros erros ainda.
Você acha possível a monarquia voltar no Brasil? É difícil, né? Tá Porque aumentando o número de... tá aumentando o número, né? Mas eu acho pouco provável, né? Eu acho pouco provável. Impossível? Teria que ter... Ó, Impossível também não... tem uma frase, se não me engano, acho que é do Pedro Malan, economista, que ele fala assim: no Brasil até o passado é imprevisível. Então, eu acho que eu concordo com o Pedro Posso Malan. esquecer, você falar pra mim depois, hein? Tá? Eu acho que impossível nada é no Brasil, tá? Até o passado Aqui- nosso é aqui- imprevisível. Aqui a NASA vem visitar, Não, né? não. Aqui a gente E tem o Tom Jobim falava isso, né? O Brasil não é para principiantes, Não é. mas não é mesmo. Não é, né? não é, Impossível, não é. não Nada é. é impossível. Nada é mais impossível. nesse país. Aqui nós somos pós-graduados de se defender. Aqui a gente já nasce com a malícia e já nasce com o jeitinho pra não ficar puxado. Pra não ficar ser enganado. A gente já tem Veja isso. pelo lado bom. Como professor de história, assunto não vai faltar. Não. E tédio também a gente não vai ter. Não, né? não tem. Mas quando eu comecei a estudar história, eu vivia uma realidade totalmente diferente de hoje. Porque eu mudei. Eu achava um monte de coisas que o Rio de Janeiro é lixo, o Rio de Janeiro é uma porcaria. Aí começaram a mostrar que até a família imperial tem toda uma história rica. O Rio de Janeiro é uma bonita cidade. Foi uma das cidades mais bem feitas. Dom João caprichou. Aí você fala, gente, quanta E, por coisa. exemplo, uma outra história que eu acho fascinante no livro de Colônia, eu trato um pouco disso, Pode falar. que é a do Maurício de Nassau, Sim. né? O alemão que Pode falar, que eu já trabalhava ia na entrar nele. Holanda e que fez uma reforma em Recife. Recife não se chamava assim, era Mauritiusstad, da cidade do Maurício, e fez uma das reformas urbanas mais sofisticadas do mundo naquela época. Né? Recife era muito bonito. Recife, a gente vamos chamar de Recife porque era Sim, o hoje. Condal Posterior, mas era uma cidade maravilhosa. E é curioso porque talvez os próprios habitantes de lá não saibam dessa história ou saibam muito pouco. Mais uma vez, Nordeste, que horror. Horror nada, imagine. É uma cidade belíssima, uma cidade com uma história fantástica. Né? Eu tive a oportunidade de viajar para Recife e fiquei muito, assim, doeu na alma quando eu fiquei sabendo que a casa, aí é mais recente, né? Época mais próxima da gente, século XX, a casa da Clarice Lispector, ela morou em Recife. Está caindo aos pedaços. Como a casa de Carmen Miranda no Rio de Janeiro. Estão fazendo movimento. Clarice Lispector hoje, ela é moda no bom sentido em Nova York. Saiu uma biografia dela recentemente de um autor nova-iorquino, Benjamin Moser. Ela é uma escritora que foi retraduzida para o inglês. Ela é uma escritora ucraniana, judia, brasileira. Livros... Bom, Clarice Lispector é apaixonante. Eu falo isso, Clarice Lispector, se você chegar em contato com ela, você se apaixona por ela. E como que a casa dela, que ela morou a infância e a adolescência lá em Recife, está caindo aos pedaços? Como assim? Tipo, não é possível um troço desse, entendeu? A casa do Machado de Assis foi demolida. Você imagina a casa... Você imagina a casa, por exemplo, de Vitor Hugo ser demolida em Nunca. Paris? Se fizer isso, os franceses cortam a cabeça de novo do presidente, entendeu? Uma que ficou preservada no Brasil por causa da cidade, da população, foi de Cândido Portinari. Ah, sim, lá Mas porque da cidade, da cidade. os cidadãos lá Isso. fizeram... Aproveitando, você acha que se tivéssemos sido colonizados por uma Inglaterra isso é ou muito- uma Holanda, seríamos outra nação hoje? Eu tenho absoluta certeza. De novo, é sempre o EC, né? É. Seria a mesma coisa. A mesma coisa? Mesma coisa. Ah, mesma coisa. achismo quebrado! Esse é outro. E se a gente fosse holandês, nós seríamos ricos. Estaria falando inglês se tivesse colonizado Olha, pela é Inglaterra. verdade, a gente ia economizar uma grana, talvez, nas aulinhas de inglês, né? Eu ia ficar desempregado. Não pode falar isso, não. Então, não. Não. Olha, eu sou Que professor de bom, inglês. viva Portugal! Amo você. Beijo, Apesar que eu João ganho VI. dinheiro com português também. Porque o português hoje tá Deus me Então, livre. que bom, né? que Mas legal. não seria a mesma coisa, não tem jeito. O Nassau, ele, pessoa física, Sim, ele merece o mérito. mérito. Mas A Holanda não. a Holanda como colonizador, não. A França como colonizadora também seria a mesma coisa. O problema é o processo colonizador. De quem vem qual país, é a mesma coisa. Pergunta. A minha pergunta. Você acha que... O Brasil não era colônia de Portugal. Era uma província ultramarina. Essa que eu vi no livro lá de Lisboa.
E as pessoas falam que hoje está usando o termo colônia, está aceito e tudo mais. Mas, na real, era isso mesmo? O Brasil era uma província ultramarina de Portugal? A partir de Dom João VI, sim. Né? Até o processo da vinda da família real para cá, nós éramos uma colônia no sentido muito clássico da palavra, inclusive no comecinho da colonização, bem no comecinho mesmo, século XVI, século XVII, nem era a colônia mais importante de Portugal. Portugal ganhava mais dinheiro com a África, com a Índia e com a China. Depois o Brasil virou... Depois com a virada de chave se dá com o encontro de ouro em Minas Gerais. Que aí realmente Portugal vai abandonando o seu império oriental e vai focando no que eles vão inclusive chamar de, abre aspas, a expressão que eles usavam lá em Portugal, a vaca leiteira do reino. Ou seja, o Brasil era a vaca leiteira do reino. Após isso, após Dom João... Aí Dom João VI para frente, aí sim, a gente já deixa esse status de colônia. Né? E vira portugueses além mar. Isso. Inclusive, tinha deputados brasileiros, no parlamento chamavam de cortes portuguesas. Legal. O Tratado de Methuen. Você pode explicar um pouco? Porque o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial, esse ouro... Olha, esse é um tema que há muitos professores... Dica dele, tá? E eu achei muito legal. Muitos professores falam isso, né? Bom, o que foi o Tratado de Methuen? Muita gente chama de Tratado de Methuen Tratado de Panos e Vinhos. Vamos explicar muito rapidamente. Portugal exportava para a Inglaterra vinhos portugueses, que são ótimos, aliás, diga-se de passagem, e a Inglaterra exportava para Portugal panos, tecidos, né? Fazendas, como se falava naquela época. E aí, qual que é a interpretação tradicional? Número 1, isso destruiu a indústria de tecidos portuguesa, porque a indústria de tecidos portuguesa não conseguia concorrer com o tecido britânico. E o ouro brasileiro, ele apenas via tapar o buraco de um déficit comercial. Ou seja, Portugal vendia coisas baratas, comprava coisas caras. Isso gerava um rombo na balança de comércio que o ouro brasileiro tapava. E aí esse ouro brasileiro entrava em Portugal, nem esquentava os tronos portugueses, ia parar na Inglaterra. E aí surgiu é um mito. O ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial Britânica. Isso é errado. 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 É errado por 2 motivos. Primeiro, o Tratado de Methuen não é só econômico, ele é político. Uhum. Ele está dentro de um contexto de diplomacia europeia que é super complexo. Alianças entre Espanha, França, Inglaterra, Holanda e Portugal, mais uma vez, um país pequeno, num contexto de guerra europeia, a guerra de sucessão da Espanha, que foi terrível. Franceses queriam colocar o seu herdeiro lá, a Espanha queria o seu, e aí Portugal se alia à Inglaterra porque tinha medo que a Espanha e a França tomassem Portugal. Então, é um tratado político-militar e não econômico apenas. E a questão econômica tem que ser entendida num contexto mais amplo. Se fosse verdade que o ouro brasileiro tivesse financiado a Revolução Industrial Britânica, imagine o tamanho do déficit que Portugal tinha que ter. Olha a quantidade de ouro que teria que vir. E não foi assim. A maioria do ouro brasileiro ficou em Portugal. Alimentou uma classe nobre parasitária, tá? Que não fazia nada. E uma parte desse ouro foi para cobrir o déficit português com a Inglaterra. E o mais interessante ainda, o Tratado de Methuen tinha déficit comercial que foi decrescendo com o tempo. Decrescendo. Isso é dado, isso é número. Tá registrado. Um dos temas aí do teu programa é acabar com o achismo. Isso é número. Ou seja, no decorrer do prazo, no decorrer do tempo, Portugal passou a ter, inclusive, superávit comercial com a Inglaterra. Então, o Tratado de Methuen ele é muito mal visto na história brasileira. A maioria dos livros de história mete o pau no Tratado de Methuen. Uma porcaria, destruir a indústria portuguesa. Só que os dados mostram que não é bem assim. Há uma complexidade no Tratado de Methuen que não pode ser reduzida à ideia de que o ouro brasileiro foi parar na Inglaterra. Isso é mito. Mas você percebe que tudo que se refere a Portugal e Brasil é tratado com uma questão, uma ideologia meio política, ali, uma maneira de diminuir o seu verdadeiro valor. Um tratado extremamente importante para a economia, só que já jogam a exploração. Eu fico muito preocupado com o que vai ser com a história daqui a alguns anos, devido a esse problema das pessoas ter uma interpretação extremamente ideológica
e acabam realmente esquecendo do que foi. Rio de Janeiro tem que tomar muito cuidado, vai ser uma cidade destruída. Vai. E ali foi a capital de um império. Do Império. Vamos lá. Estou pondo perguntas, tá tudo certinho? Opa! Você acha que Dom Pedro II colocou a Inglaterra aproveitando no seu devido lugar com a sua questão Christie, com a questão... Você acha? A questão Tá Christie, ela foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que o Brasil chegou a romper relações diplomáticas com a Inglaterra, o que, do ponto de vista de diplomacia, é algo extremamente importante, precede a guerra. Nós quase entramos em guerra com a Inglaterra. Tá? E, ao mesmo tempo, ele também estava tentando dar um jeitinho, vamos falar assim, com a pressão abolicionista inglesa. E aí também, se você me permitir, eu queria quebrar um outro mito também, pode ser? Por favor. Aquela ideia de que os ingleses impuseram a abolição no Brasil. É verdade que os ingleses fizeram uma pressão, a Inglaterra aqui, terrível para a abolição no Brasil. Aí eu me pergunto para os meus alunos, isso é bom ou isso é ruim? Se a escravidão é uma das coisas mais horripilantes que nós tivemos na nossa história, né, a cicatriz central da história brasileira. Essa mancha, né? Um país estrangeiro como a Inglaterra pressionar para abolir a escravidão no Brasil, desculpa, eu não seria nacionalista nesse ponto específico. Então veja como é complexo, né? Veja como é delicado, né? Eu vou defender o Brasil contra a Inglaterra. Tá, bacana. Mas o que a Inglaterra está pedindo da gente? Abolir a escravidão? Então, nesse ponto, eu não posso defender o Brasil. Percebe? E não houve isso. Né? Então, a gente tem toda uma complexidade. O que eu tento trazer no livro de Colônia, no livro de Império que eu acabei de fazer, é evitar essas simplificações, como você fala, esses achismos, e entender que não tem... determinado ato foi bom ou foi ruim? Ele foi. Ele tem uma complexidade. E aí é claro que você hoje... né, distante aí 200, 300, 400 anos, você analisa isso com determinados pontos de vista. Uma pessoa do século XXI. Exatamente. Né? Mas a pessoa do século XIX era meio cabecinha, né? Não tinha todos os pressupostos que nós temos. Não tinha visão filosófica. É outro tipo de pressuposto. Era 880, na lata. Assim como talvez a gente daqui a alguns séculos, será que vai existir? Não sei, né? Mas você acha que nós temos que pensar que a Inglaterra... Portugal se rebaixou muito a Inglaterra? Você acha que a gente tinha isso? Portugal não tinha muita opção. Realmente a Inglaterra era uma potência. Era uma protetora dele, né? Portugal fez uma escolha de se aliar à Inglaterra, porque a partir do momento que Portugal, percebe que não tem mais condição de manter o seu império... Ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Só que não para a França. Né? Então, assim, ou era a França ou era a Inglaterra. Optaram pela Inglaterra. A Espanha optou... A França opta pela Inglaterra, pela França. A Espanha, tá. O que você acha de Dom Pedro II? E no processo da abolição? Era muito comum ter escravos. Sim. Não era uma coisa... Hoje eu falo, meu Deus, que absurdo. Naquela época era comum. Naturalizado, exatamente. Uma coisa... Inclusive escravos alforriados, quando conseguiam, compravam outros escravos. Sim. Próprios escravizados. Antes de iniciar esse ponto, o Portugal não invadiu Angola. Acho que os principais escravizados que vieram foram os angolanos, né? Angola, era uma fonte. Guiné também. Guiné. Né? O próprio povo escravizava e vendia. Isso é fato? Isso é fato. Então não é assim, invadiu, toma lá todo mundo de mãozinha dada, bonitinho, não. Assim como, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os povos nativos brasileiros viviam uma espécie de paraíso tropical, uma espécie de Adão e Eva... Não, a palavra tupi, em tupi, na língua tupi, quer dizer guerreiro. Sim, já começa. Ou seja, eles se viam como um povo guerreiro. E aí não adianta a gente criticar isso como algo negativo ou positivo. Isso é. Eles se viam como guerreiros. Os tupis, eles construíram uma verdadeira máquina de guerra. Dizendo isso, eu justifico, eu apoio que os portugueses viessem aqui e exterminassem os indígenas? Claro que não. Mas eu também não posso cair no extremo oposto de falar, não, os tupis viviam uma espécie de paraíso e os cruéis e terríveis colonizadores portugueses. Não. Há ganhadores e perdedores na história do Brasil, e não tenha dúvida, os indígenas foram os perdedores. Sim. Mas eles eram guerreiros também. Né? Os escravizados que vieram para cá foram escravizados, boa parte, lá na África. Tá? Então, assim, de novo,
A história é feita de complexidades. Não tem mocinho, não tem bandido. Todo mundo é meio mocinho, meio bandido. Eu cito isso no meu livro de colônia da imagem dos bandeirantes. Fale dos bandeirantes, por favor. Os bandeirantes São tratados hoje como vilões. Chegou a um tempo que eram tratados como heróis. Isso. É curioso, né? Parece um negócio assim. Bandeirante herói. Bandeirante herói. Lá no século XX, anos 20, anos 30, Nossa, os modernistas paulistas, herói. Temos Mogi hoje graças aos bandeirantes. O Centro-Oeste o ouro foi graças aos bandeirantes. Aí tem rodovias. A sede do Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes. Virou um monstro, taca fogo na estátua. Bandeirante, historicamente, sem achismos, heróis ou vilões? Ou os dois? As duas coisas. Bandeirante, ele é, ponto. Ele é fruto de uma sociedade, a sociedade de São Paulo, que era muito pobre. São Paulo era pobre, né? Era um dos lugares mais pobres da colônia. Domitila odiava aqui. Pois é, né? Ganhar dinheiro ali no Rio de Janeiro. E eles saíam de São Paulo para escravizar, sim, indígenas. Então, eles eram escravocratas, sim, isso ninguém vai duvidar. Só que eles também eram meio... todos eles eram mais ou menos indígenas. Falavam tupi. Né? O Bandeirante... Tinham filhos com indígenas. Um bandeirante não era, sei lá, um colonizador branco, louro, de olhos azuis. Isso é uma tolice. Ele era indígena que escravizava outro indígena. Né? Começou vindo português, a partir de que começou a casar-se com indígena. Chama-se cunhadismo, né? Cunhadismo. Foi o Darcy Ribeiro que falou isso, né? Cada bandeirante, cada colonizador português casava com a filha do cacique indígena e tinha dezenas de filhos. E eles continuavam. Então, assim, o bandeirante ele é fruto de uma cultura indígena que escravizava indígena. Então você vai dizer, ele é mocinho, ele é bandido. Ele é as duas coisas. Tá? O que devemos dar... Calma, Fernanda. O que devemos dar graças a ele? Com certeza, a ocupação do interior do Brasil. Que é o território hoje. Boa parte do território brasileiro. O que não devemos dar graças a eles? A questão da escravização indígena e de boa parte do extermínio das populações indígenas que foram sendo cada vez mais jogadas para o interior. Sim. Então tem o lado sombrio, ninguém duvida disso, mas tem um lado, não vou dizer heróico, mas um lado que é. Tipo, nós somos herdeiros dos bandeirantes, quer você goste, quer não. Corajoso, porque desbravar uma terra que você nem sabia o que tinha... eu não enfim... Eu não faria isso. Eu me coloco no lugar do Raposo Tavares, que saiu de São Paulo e foi até a Amazônia a pé. De avião eu já não sei se eu faria. Imagine... E foi, né? E foi. Com certeza a coragem não faltava a eles. Alguns falam, mas a coragem era... cobiça e assassinato. Sim, mas também é coragem. Veja, como é difícil, você como é é complexo, de queimarem estátuas e rabarem museus? Eu acho que não deveria ser isso, não. Faz parte da história. Se você quiser... Tratá-lo como herói é outra coisa. Sim. Né? Se você quiser... Tô de olho, hein? Se você quiser olhar qualquer personagem histórico do passado, até passado recente, e falar assim, esse cara é herói, esse cara é vilão, na boa, você vai ter que queimar a estátua, a biblioteca, vai ter que acabar com tudo. O nosso critério hoje não pode ser o único e exclusivo critério para o passado. Você não pode fazer isso. Quem diz que nós estamos certos? Já começa daí. E segundo, você tem que entender a história no que ela foi. Historiador não pode ser julgador. Eu vou julgar, você está errado, eu estou certo. Não é assim que funciona. Inclusive, no prefácio do meu livro, Francisco Raso, que teve aqui, né? Ele faz o prefácio do meu livro, e ele, acho que com muita felicidade, ele fala isso. É um livro que não tem essa questão do julgador. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, isso aqui foi. Você aponta os lados negativos, como nós apontamos, você aponta os lados positivos, mas não é legal você ficar julgando. Eu acho que está faltando um pouco dessa história que é um pouquinho mais isenta, não no sentido de isentão, mas no sentido de neutra. Olha, o passado, ele passou. O passado é. Vamos entendê-lo na sua complexidade. Interessante esse seu comentário, porque quando você pensar numa pessoa do século XIX, somente tem que ir para o século XIX. Quando você pensar no século XXI, se você colocar sua mente do século XXI no século XIX, vem essas revoltas. Aí vem as revoltas, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão voltando. Eu tenho que entender que Dom João VI era isso, porém, é um fato.
Carlota Joaquina. Era isso. Como, por exemplo, agora eu vou chegar numa próxima pergunta. Domitila e Leopoldina. A história conta. Domitila, uma sem-vergonha, safada, porque só a mulher podia ser sem-vergonha, o homem não era. Dom Pedro I também era. Pelo amor de Deus, né? Ele fez filho aí fora, porém. E Leopoldina, coitadinha. Eu já consigo ver. A Domitila, uma sobrevivente. Sim. Leopoldina, a coroa acima de tudo. Não importa o que eu faça. A família acima de tudo. Né? Eu preciso manter a coroa. Então, se eu tiver que ser humilhada, me sentir... E eu não a vejo mais como aquela coitadinha. Ela acabou passando por tudo aquilo, porque para ela era coroa. Tanto é que ela via que em Portugal não ia ficar. Já está pronto o pomo. Se tornou imperatriz do Brasil. Ela era uma mulher extremamente estratégica. Não era uma coitada. Passou por muitas coisas, mas porque, como a Rainha Elizabeth, ela falava, a coroa acima de tudo, a instituição. Você concorda comigo nisso? Sim, é interessantíssimo, porque, por exemplo, qual que era a discussão política que ocorria na época, logo da independência do Brasil? Seremos uma monarquia absolutista, onde o rei manda e todo mundo obedece? Ou seremos uma monarquia constitucional, parlamentar, liberal, no modelo né? inglês, liberal? Dom Pedro era liberal. Tanto que ele propôs que houvesse uma Constituição. Tudo bem que ele outorgou a Constituição, é uma contradição também. Olha como é sempre história complexa. Mas ele era mais um liberal. Leopoldina era uma Habsburgo austríaca. Ela estava aqui para defender a dinastia e o absolutismo. Então, de coitadinha, ela não tinha nada. Ela era extremamente bem articulada politicamente. Provavelmente ela se correspondia, certeza, ela se correspondia politicamente com o pai, que era imperador da Áustria, num contexto de pós-guerra. Ela era intérprete do Dom João, Dom Pedro. Num contexto de pós-guerras napoleônicas, então a Áustria tinha perdido muito do seu poder e ela queria restaurar esse poder, talvez aqui no Brasil. Então ela tinha uma articulação política internacional. Ela era tudo, menos coitadinha. Então é um dado muito interessante. Uma mulher, no século XIX, extremamente, regente, entre aspas, heróica, certo? Regente. Só que, ao mesmo tempo, o que ela defendia? O modelo absolutista de governo, que é um modelo que eu reputo como ultrapassado. É um modelo onde o rei manda e todo mundo cala a boca e obedece. Que é um modelo que provavelmente nós não gostaríamos de ter. Então, ela é vilã ou é heróica? E ela aceitou, é a mesma coisa. Ela aceitou a Constituição. Aceitou. Muito a contra. Mas ela aceitou, porque se ela não aceitou. aceitasse... E eu vejo, ao mesmo tempo, uma pessoa muito preocupada com o país. Os Habsburgo, eles eram muito preocupados com a nação. Não sei se... Os Habsburgo... Habsburgo é a família real da Áustria. Da Áustria, ela como uma descendente, eles lá também, eles tinham uma preocupação com o povo, não era? E ela tinha isso aqui no Brasil, não tinha? A ideia de que o governante é governante por um ato divino, Sim. Por isso absolutismo, só que esse governante tem que dar satisfações do que ele faz à população. Aí você falou da Domitila, né? Domitila, vamos falar em português, claro, direto, era corrupta. Sim. Sim, fazia, vamos ser mais chique, vamos ser mais elegantes aqui, estamos num momento mais elegante. Tráfico de influência. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita. Tráfico de influência. O famoso corrupção. Ó, me dá uma graninha aqui que eu te dou um carguinho ali, é isso aí. Só que a história pessoal dela é absolutamente fascinante. Ela realmente é uma sobrevivente, né? O marido, o ex-marido, quis matá-la. Dom Pedro se apaixona por ela, literalmente. Como você sobrevive a uma facada assim, médico? Pois é, ela tomou uma facada do ex-marido, e aí o Dom Pedro se apaixonou por ela. Veja, ele era o príncipe já naquele momento, né? Foi antes da independência. O amor que eles tinham era genuíno. Porque um príncipe, alguém, né, com posição social, né, importante e tal, iria se apaixonar por uma mulher que era casada, rejeitada pelo marido, esfaqueada à beira da morte. Não dá para você dizer que isso não teve um ato pessoal ali, né? E ela realmente conseguiu ter uma trajetória absolutamente fascinante. Ela né? virou Tobias de Aguiar. Sim, Tobias de Aguiar, que aliás lá da minha terra, da minha cidade, Sorocaba. Ela tirou, assim, transformou São Paulo no que é o crescimento, que São Paulo era uma vilinha com uma rua. Exatamente, a casa dela era no centro de São Paulo ali, tá lá preservada, graças a Deus, era um centro de cultura, de debates, né? É uma personagem fascinante na sua complexidade de, entre aspas, santa e pecadora ao mesmo tempo. Pensando como século XXI,
eu não gosto dela. Pensando como século XIX, ela precisava sobreviver. Ah, sem dúvida. E ela foi muito estratégica mesmo. Não, De uma como- pessoa que você falou, esfaqueada, ter uma filha que se tornou duquesa de Goiás. Ao Puxa vida, ponto, né? ela virou uma marquesa. Marquesa. Como que. E aí a pessoa fala assim: as mulheres eram muito relegadas a segundo plano no século XIX, e eram mesmo. O simples fato dela atingir a posição que ela atingiu mostra que, uau, não era pouca coisa fazer isso. É fácil a gente falar hoje. Na condição dela, é alguém que realmente merece admiração. Embora, do ponto de vista ético, sim, fazia tráfico de influência. Ponto. Tá? Então, de novo, é complexo. História é complexo. Não dá para julgar. Tal fulano é bonzinho, tal fulano é malvadinho. Não dá para julgar. Não dá pra Mas, meu amigo, quando chega o amor tão louco, a Amélia de Leuchtenberg chegou, ele foi pra Portugal, tipo, acabou. Acabou. Tipo assim, nem se tocaram mais o nome um do outro. Estranho, né? Porque É era bem tão estranho, louco, né? ela não falou nunca mais o nome dele, pelo que eu li da biografia dela, nunca mais. Vira pra... Inclusive, ele sai do Rio e volta pra São Paulo. Não, sim, ele fala dela, nunca mais fala dela. A Amélia de Leuchtenberg soube da Duquesa de Goiás depois. Pois. Estranho, né? Era um amor tão louco, como que apagou? Pois é. Lembra um pouco um livro de ficção, aquele amor romântico, né? Do romantismo do século XIX, aquela coisa meio, né? Castro Alves, né? Aquele negócio meio assim, José de Alencar, aquele amor assim, né? Que queima e acaba rápido. Até isso também é fascinante. Pra mim porque eu nunca mais vi. Ela, pelo que eu li da biografia dela, ela nunca mais falou dele e nem ele dela. Tipo, como se nunca tivesse assistido um amor tão louco que ele quase perdeu a cabeça. As pessoas estavam querendo acabar com ela porque ela podia pôr a monarquia em risco. Sim. Ele estava com a amante à fronte de todos. E a Leopoldina lá. E chique, também, de fina. novo, como Leopoldina fina. Habsburgo tem que ser Não, treinada ali fria, pra ele aguentar. Ele reclamava que ela né? era fria. Ele reclamava que ela era fria. Um dos motivos dele ter buscado a amante porque ela era fria. Ela ficou uma vez com a Domitila, assim, com os filhos dele com a Domitila, sentada, batendo papo. Quer terminar? Pode terminar isso aqui, porque tem mais uma perguntinha aqui legal. Faça a pergunta, faça a pergunta. A expansão marítima é só uma expansão comercial? Isso. Foi só o desejo de lucro que fez os portugueses navegarem? Olha, isso também é Aí vai outra fechar. coisa que a gente tem que repensar também. Vamos repensar? Vamos, Fernanda? Vamos, Breno. A monarquia portuguesa, ela tem 2 pilares na época da expansão. O pilar comercial, ganhar dinheiro, ok. E um pilar religioso. Os portugueses viam a sua navegação para a África, para a Ásia e para o Brasil como uma cruzada. Não é à toa que as velas das caravelas tinham uma cruz. Aí, aquela cruz, né? Não é à toa que Portugal entendia o processo de navegação como uma conquista religiosa, uma guerra santa religiosa. Então, outro erro que os professores, infelizmente, acabam cometendo, aí é uma herança de um mau marxismo. Há um bom marxismo, mas há um mau marxismo, aquele que olha a história do ponto de vista da economia. Exato. E cultura, aspectos Dane-se. religiosos, não. O ser humano é um ser simbólico. Nós somos motivados pela cultura. Lucro nos motiva, claro que nos motiva, mas nós somos motivados por valores, por ideias. Olhar a expansão marítima sem olhar essa visão católica, cristã, né, de luta contra o mouro, né, que é o islâmico, de conquista de almas, que, de novo, você pode discordar, tá? Talvez nem deva concordar com isso, mas era o pensamento deles. Para eles, navegar era salvar almas das pessoas. Ah, mas eu discordo disso hoje. Não estou pedindo para você concordar, mas eu estou pedindo para você entender. De novo, história sem julgamentos prévios. O que acontece nas escolas hoje é o julgamento. A história está sendo julgada. Daniela, consegue colocar aquela foto? Aquela imagem? Fizeram de tudo para apagar a imagem da monarquia, república no início, certo? A gente vai voltar agora aqui. O verde não é da mata e o ouro, o amarelo não é do ouro. O verde é dos...
Família Orleans, Bragança, de família Dom Dom Pedro I. E aqui? E a família Habsburgo, que falamos bastante aqui da Leopoldina. Leopoldina. Família Habsburgo é uma herança portuguesa e uma herança austríaca. A nossa bandeira tem a herança austríaca. Há uma conexão Viena-Rio de Janeiro aí show, muito... né? Chique. Lisboa, dá uma passada por Porto, né? Vamos lá. Mas a minha pergunta é, eu sei que quando entrou a República, fizeram de tudo, até a lei do banimento para tirar. Por que na República mantiveram as mesmas cores? Você sabe por quê? Porque essa bandeira aqui é a bandeira do positivismo, né? É a bandeira positivista que era pensada, o positivismo pensava, que é o positivismo é a ideologia da República, né? Ela pensava uma ideia de evolução. Então, na cabeça dos positivistas, nós não podemos fazer revolução, mas sim evolução. Então, a ideia deles era, vamos manter a estrutura do império e vamos construir uma república a partir da ideia de evolução. Ordem e progresso. Ordem, não desordem. Por isso, tiro os símbolos imperiais, coloco a bandeira, o símbolo republicano, e mais para frente, aí nós teríamos uma bandeira 100% republicana. Era essa a ideia. Mas você acha que também não poderia ser... O povo podia estar... Tinha muita gente que estava brava por ter a monarquia. Vamos manter com calma. Você também sentiu também esse tem viés? isso, né? Uma questão de você não romper com uma monarquia que, ironicamente, acabou no auge da sua popularidade. É uma das Era o quê? grandes 80%? As pessoas amavam Dom amavam Pedro. a monarquia, amavam a monarquia. Quando ele O que vai faleceu- gerar uma série de conflitos na República depois, Sim. posteriormente. Até por isso que eu acho que mantiveram a cor. Ele, quando ele faleceu, as pessoas... Aquilo foi e o governo brasileiro não permitiu. Não, porque tinha literalmente medo. Tanto que ele foi banido, né? A família real foi Até banida de 1921. madrugada. Porque eles falavam, se a gente banir a família real, sei lá, às 3 da tarde, talvez tenha pancadaria no Rio de Janeiro. Então manda eles pra fora do Brasil de madrugada, meio que às escondidas. E ele queria continuar assim, Dom Pedro, né? O Deodoro era amigo pessoal do Pedro. Não, e ele falou, viva imperador. Até que daí depois... Ele declarou a República falando viva imperador. O Brasil não é para principiantes mesmo. Mas é uma figura bem significativa, né? Então já acabamos aqui dizendo que já sabe das cores, mantiveram. Acabamos a parte 1 de história, daqui a pouco a gente vai voltar para a parte 2 de geopolítica. Eu quero te agradecer, porque eu estava agradeço o querendo convite. a história não contada. Conseguiu curar alguns achismos? Eu espero que você tenha curado alguns achismos, porque nós curamos de uma visão neutra. História não se estuda com a sua opinião, se estuda com fatos. Já levei várias vezes. É a sua opinião, não. É o fato que está dizendo. Por isso que quando você estuda, você tem que estudar muito. Porque tem 5... Eu estudo 4 fontes, 5 fontes. Porque tem visões marxistas, tem visões que não são. Você tira um apanhado dali. E não usa pela visão liberal, econômica. Sempre. Por enquanto, agradeço. Voltamos parte 2. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.